do Senhor, o Senhor a Josué, filho de Num, servo de Moisés. Meu servo Moisés está morto, agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Eu sei que vocês conhecem a história de Moisés, mas eu quero valer-me desta parte que inicia o livro de Josué. Vocês sabem que Moisés escreveu 6 livros: Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio e o livro de Jó e alguns salmos. E chegou o tempo, e Deus usa Moisés para tirar o povo do Egito. Ele passa um tempo no Egito, 40 anos, sai do Egito foragido e fica 40 anos fora do Egito. E depois de 40 anos, Moisés volta ao Egito para libertar o povo. Então ele atravessa o Mar Vermelho junto com Israel. E depois de 40 anos de caminhada, diz a Bíblia que Moisés morre. O normal na cultura judaica são 7 dias de luto. Porém, Moisés era Moisés e o luto durou 30 dias. Durante 30 dias, Deus não falou, a nuvem não andou, a coluna não se moveu, o povo não se moveu e a arca não se moveu. Foram 30 dias paralisados, enlutados por causa de Moisés. Ao cabo de 30 dias, o texto diz que depois da morte de Moisés. Por que depois? Porque Deus sempre fará algo depois. Deus sempre fará algo depois. Foi depois da morte de Uzias que o Senhor se manifestou a Isaías. Foi depois que Elias foi arrebatado, que Elias realmente conheceu a ação de Deus sobre a sua vida. A Bíblia diz em Joel que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Deus tem um depois para você. Não importa o que você está vivendo agora, acredite, tem um depois de Deus chegando para a sua vida. Tem um depois de Deus para a sua casa. Tem um depois de Deus para o seu ministério. Tem um depois, sempre haverá um depois de Deus. Então, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, e o Senhor falou a Josué, olha o que Deus fez depois com Josué. Deus nunca tinha falado com Josué, Josué nunca tinha ouvido a voz de Deus, porque quando Moisés subiu no monte, ele ficava no pé do monte. Quando Moisés entrava na tenda, ele ficava na porta da tenda. Mas depois da morte de Moisés, Deus quebrou o silêncio. Eu preciso profetizar isso para você. Depois de tudo isso que você está vivendo, Deus vai quebrar o silêncio. Porque foi depois da morte de Moisés que o Senhor resolveu falar. Olha, a nuvem não andava, Deus não falava, a coluna não se movia, o povo não se movia, mas depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor resolveu falar com Josué. E uma outra coisa importante nesses 2 versículos uma outra coisa, olha, observe que Deus fala depois da morte de Moisés. Só que o texto diz que Josué era filho de Num, mas ele era servo de Moisés. Sabe o que Josué era? Josué era servo de algo que já estava morto. Você se arrepende de algo que morreu? Você imaginou você ser servo de algo que não vive mais, que está morto? Tem gente que é servo do passado. Tem gente que é servo de algo que já aconteceu. E isso, o passado prende essa pessoa. Então Deus aparece para Josué para falar assim, Josué, Moisés está morto, meu amigo. Acabou. Você não pode ser servo de Moisés. Você não pode ser servo de algo que já morreu. Você não pode ser servo de algo que já acabou. Aí Deus fala, levanta. Agora. Porque o que Deus tem para fazer na sua vida depende de você sepultar o que passou e estar pronto para algo que está para chegar. Eu não sei o que você está vivendo agora, mas eu sei o que você vai viver depois. Agora imagine como que Deus vai criando situações. Porque quando eu tiro o povo Israel do Egito, para abrir o Mar Vermelho, durou uma noite toda.
para depois do mar abrir. Então, havia um processo mais longo para que o mar vermelho se abrisse, para Israel atravessar a pé enxuto. Aí Deus fala para Josué: levanta tu e todo esse povo e atravessa o Jordão. Olha que coisa. Atravessa o Jordão. Só que quando Deus fala para Moisés, dizer a Israel para marchar, Moisés tinha uma vara na mão. Ele tocou no mar, soprou vento a noite inteira e depois o mar abriu. Mas para Josué, Deus tem urgência. Deus não tem urgência para te fazer viver o processo. Presta atenção nisso. Ó, Deus não tem urgência para te fazer viver o processo, mas Deus tem urgência para te levar ao lugar da conquista. Ó, presta atenção. O vento soprou a noite inteira, aquele era o processo. Mas quando Deus foi conduzir Israel para Canaã, a Bíblia diz que quando eles tocaram com o pé, quando os sacerdotes pisaram com o pé na margem do Jordão, o Jordão abriu. Há algo que Deus vai fazer por você assim, porque não é um tempo de processo, é um tempo de conquista. Alguém pega essa palavra, pelo amor de Deus? Não é um tempo de processo, é um tempo de conquista. Então, quando... Aí, olha, Josué, mas, Senhor, como é que eu vou atravessar o Jordão? Se o homem que tinha o poder de abrir as águas morreu, Deus disse: não, ele só tinha a vara. Eu te dou algo acima da vara de Moisés. Moisés tinha a vara, você tem a arca. Ou seja, você tem a minha presença. É eu que vou fazer. Não vai soprar vento a noite toda, não vai ter vara de Moisés, porque Deus não precisa de Moisés para fazer. Deus precisa de uma ação sua. Deus precisa que você se levante para atravessar esse Jordão. Levanta, Josué levantou. Junta o povo. Já está na hora de você juntar sua família, já está na hora de você juntar seus projetos, já está na hora de você juntar os seus sonhos, porque tem um Jordão que só está esperando você se posicionar para ele abrir e você passar. Você percebeu que o ministério de muitas pessoas começou no Jordão? Naamã, restaurado no Jordão. Davi teve que passar o Jordão para retomar o reinado. Eliseu teve que passar o Jordão para começar seu ministério. Naamã, restaurado no Jordão. João Batista começou o ministério no Jordão. Jesus batizado no Jordão. Você precisa entender que você está passando do Jordão para um novo tempo. Ah, mas o Jordão vai me matar. Não, o Jordão vai te restaurar, o Jordão vai te restituir, o Jordão vai te trazer reconhecimento, o Jordão fará uma marca extraordinária sobre a sua vida, se você entender que o tempo de conquista de Deus está chegando para a sua vida. Então Josué passou, levanta Josué, e atravessa o Jordão. Tem Moisés? Não tem Moisés. Você percebeu que durante muito tempo você achou que Deus poderia mover a seu favor só se fulano estivesse do seu lado? Só se isso ficar. Se fulano estiver do meu lado, eu consigo. Não, querido, não precisa de Moisés. Você tem uma promessa de Deus. Você está debaixo de uma conquista. Você está debaixo de um propósito divino. E o propósito divino de Deus, nesses 4 anos do projeto de geração, é: ei, levanta o Jordão. Levanta, 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 levanta. Levanta. Chega de luto. Chega de chorar pelo que morreu. Chega de chorar pelas perdas que você teve. Esqueça as perdas. Há um tempo de conquista chegando aí. A conquista está batendo na sua porta. A nuvem parou porque você parou. A coluna parou porque você parou. A multidão parou porque você parou. Deus não falou porque você parou. Mas como você não tomou atitude de agir, Deus teve que quebrar o silêncio para falar: Josué, levanta tu e esse povo através do Moisés está morto. Eu não tenho mais nada com Moisés. Eu tenho algo com você. Deus tem algo com alguém que está assistindo essa live. Eu tenho algo com você. A Bíblia diz assim, ó, então ele levantou, passou o Jordão. Aí Deus falou assim, ó, olha isso, irmão, isso aqui é fantástico. Eu prometi para Moisés. Eu prometi para Moisés. Que linda! Eu prometi para Moisés que todo lugar onde puserem os seus pés, eu darei a vocês. Agora, escuta isso. Deus prometeu para Moisés, mas vai dar para Josué. Você não pegou isso aqui, não. Você não pegou. Vou falar de novo. Deus prometeu para Moisés, mas vai dar para Josué.
Tem coisa que Deus prometeu para pessoas que estão perto de você, mas vai cumprir na sua vida. Vai acontecer na sua vida. Aí Deus fala, pessoal, eu prometi mandar a você. Agora, escute isso aqui. Olha que interessante, versículo 4. Seu território se estenderá do deserto do Líbano, olha isso aqui. Porque a sua conquista tem que ter deserto. Olha o versículo 4. Seu território se estenderá do deserto do Líbano. Será do deserto ao Líbano. Olha que coisa. Deus diz assim, ó, vai ter deserto, viu? Oh, meu Deus, mas calma. Vai ter deserto, mas vai ter o grande rio Eufrates. O que Deus está dizendo? Que a vitória, a conquista é maior do que o processo que você está enfrentando. Vai ter deserto, mas vou te dar o grande rio Eufrates. Toda a terra dos hititas. Só isso? Não, eu vou te dar o mar grande. Você prestou atenção que tudo que Deus vai dar a Josué, depois que atravessar o Jordão, é grande? O grande Eufrates, o mar grande. E outra coisa que Deus dá para Josué, resistência. Porque quando Moisés vai tirar o povo do Egito, diz a Bíblia que Janes e Jambres resistiram a Moisés. Mas o que Deus está dizendo é o seguinte, nesse novo tempo que Deus está trazendo para a vida, para a nossa vida, não haverá resistência. Ele disse, ninguém vai resistir a vocês. Ninguém. Não vai ter resistência. Não haverá resistência. Jaqueline, Joyce, Maria, quem tiver aí, não haverá resistência. Aquilo que estava retido não vai estar retido mais. Não dá para resistir. Vai ter que ser liberado. Não haverá resistência. Ninguém vai conseguir resistir a vocês. Porque eu fui com Moisés, mas Moisés tinha resistência. Mas eu serei com você, e com você não terá resistência. Agora, o que eu preciso para viver o que Deus tem para a minha vida? Seja forte. E seja corajoso. O que nos faz viver o milagre, irmãos, não é a fé somente, é a coragem. Por que tem gente que tem tanto projeto e não sai do papel? Coragem. Ele tem fé, ele tem visão, mas ele não tem coragem. Quando Jesus apareceu na quarta vigília da noite, andando sobre as águas, diz a Bíblia que ele disse assim, ó, sou eu, não tenho medo. E ele disse, não é um fantasma. Ele disse, sou eu, não é fantasma não. Aí Pedro disse, eu quero ir aí, se é o Senhor. O que Jesus falou para ele? Vem, escute uma coisa, o que tirou Pedro do barco? A fé? Não. A coragem tirou Pedro do barco. A fé fez Pedro andar sobre as águas. Sempre Deus precisa de uma ação natural para uma ação sobrenatural. A sua coragem será o que vai mover o sobrenatural de Deus na sua vida. Deus falou para Josué, seja forte, tenha coragem. Você não precisa ter coragem por você. Você não precisa ter força por você. Mas você precisa ter força e coragem pelas pessoas que você vai conduzir a um patamar de conquista e de vitória. Deus disse, seja corajoso. Segundo, obedeça. Obedeça. Tudo que eu te mandar fazer, faça. Não se desvie. Não troque a conquista por algo que está por vir. Porque tudo que você tem, precisa e quer, está na mão de Deus. E Deus vai liberar sobre a sua vida. Agora, escute uma coisa, e eu quero terminar. Porque agora Josué atravessa o Jordão com esse povo. Agora, eu não sei, dá uma olhada na sua Bíblia aí, no índice, rapidinho. Olha o índice aí. Olha o índice da sua Bíblia. Rapidinho. Vê se no índice da sua Bíblia tem algum livro escrito com o nome de Moisés. Tem algum livro de Moisés na sua Bíblia? Escrito, ó, livro de Moisés. Tem? Tem aí na sua Bíblia ou não? Ah, talvez tenha na sua. A minha não tem. Mas tem na sua Bíblia um livro com o nome de um homem chamado Josué? Então, escute. A história que vai ser escrita é para quem conquista, não é para quem tira o povo do Egito. Deus vai escrever uma história, um livro com o seu nome. Todos os livros que Moisés escreveu, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio, Jó e alguns salmos. Mas não tem nenhum livro escrito com o nome de livro de Moisés. Não. Mas Deus tem um livro escrito com a sua história. Deus tem um livro que ele vai escrever com a sua história. O livro de Jó,
livro de Jaqueline, livro de Maria Helena, livro de Cláudia, livro de João, livro de Jeconias. Você já imaginou? Escrever um livro do seu nome, contando a sua história e as suas conquistas. Não é uma história de alguém que já morreu, é a história de alguém que está vivo, é a história de alguém que foi fiel, que não teve acesso à conquista. Moisés teve acesso ao monte, teve acesso à tenda, mas ele não. Porque quando era para esfriar a terra, Moisés não foi, ele mandou Josué. Porque você nunca vai poder falar daquilo que você não viu, nem tampouco daquilo que você não viveu. Deus está te fazendo conquistadora ou conquistador para que outras pessoas conquistem através da sua história. Eu vim aqui só para profetizar que pessoas não leram o seu livro, não leram o livro da sua história. E você será conhecido e reconhecido pelas conquistas que Deus está trazendo sobre a sua vida. Moisés está morto? Caiu, né? Não passou o Jordão, mas Josué atravessou o Jordão. Seja forte, seja resistente, tenha coragem. Você está a poucos passos de chegar à conquista que Deus tem para você. Não interessa o que aconteceu lá próximo à sua conquista. Em nome de Jesus, minha amiga Jaqueline. Amém? Amém. Acabou, pastor? Que benção. Acabou.